Antes de prosseguirmos com qualquer outra coisa hoje, preciso que você faça uma pausa por um instante, porque o que você está prestes a ouvir diz respeito diretamente a você. Você não encontrou este vídeo. Este vídeo encontrou você. E em algum lugar dentro de você, por baixo de todas as suas dúvidas e perguntas, você já sente o porquê. Algo te tocou ontem. Pode ter chegado como uma repentina sensação de peso no meio de uma tarefa comum, uma onda de tristeza sem causa aparente, ou um nó na garganta, enquanto o resto do mundo seguia em frente, como se nada tivesse acontecido. Talvez o nome da pessoa tenha lhe vindo à mente com uma força que te assustou, ou você se sentiu observado em uma sala vazia. Quero que você entenda algo com total clareza. Essa sensação não foi um mau funcionamento da sua mente, nem estresse, nem sua imaginação te punindo. Foi uma chegada. Ontem, uma pessoa específica pensou em você com uma intensidade que não se permitia desde que vocês se distanciaram. E não foi apenas um pensamento. Essa pessoa mergulhou em sua memória. Ela está em um estado muito ruim por sua causa. Não porque você a tenha magoado, mas porque sua alma não consegue mais sustentar a ideia de que está bem sem você. Ontem, essa ideia morreu, e no silêncio que se seguiu, ela te sentiu com mais intensidade do que nunca. Mas como ter certeza de que o que você sentiu pertence a eles e não a você? É uma pergunta pertinente, e a resposta reside na natureza dos laços profundos. Quando duas almas se conectam verdadeiramente, elas não se limitam a trocar palavras e memórias. Elas se sintonizam uma com a outra, como dois instrumentos no mesmo ambiente que podem ser afinados na mesma nota. E aqui está o que a maioria das pessoas nunca aprende. Quando dois instrumentos compartilham a mesma frequência, basta tocar um deles. O outro começará a vibrar por conta própria, intocado, à distância. Ninguém precisa explicar isso ao instrumento. Ele simplesmente obedece à lei da ressonância. Ontem, essa pessoa foi atingida. A vida a atingiu com todo o peso da sua ausência, e o mundo interior dela ressoou como um sino. O que você sentiu, aquela onda inexplicável que percorreu seu peito, foi a sua própria alma vibrando em resposta. Você não estava imaginando uma conexão. Você estava registrando uma. Agora entenda o que realmente aconteceu do lado deles. Por semanas, talvez meses, essa pessoa esteve representando. Ela esteve encenando uma peça chamada Eu Segui em Frente, ensaiando para seus amigos, para sua família, para seu próprio reflexo no espelho. Ela ria sob comando, preenchia sua agenda e repetia o roteiro da indiferença até que quase soasse verdadeiro. Mas uma atuação não é uma vida, e uma máscara não é um rosto. Manter esse papel exigia a energia de uma reserva que já estava esgotada. E ontem, no auge desse teatro exaustivo, as luzes se apagaram. Algo pequeno foi suficiente. Um lugar, uma frase, um estranho com seu jeito de andar. O cenário desmoronou, a fantasia rasgou, e essa pessoa ficou sozinha no escuro, com a única verdade que passou todo esse tempo se recusando a encarar. Você não é um capítulo que ela terminou. Você é a própria história. Aquele momento de colapso liberou tudo o que eles estavam reprimindo, e a onda percorreu o caminho invisível que termina em você. Se você conseguir olhar para ontem e reconhecer o exato momento em que essa onda chegou, se alguma parte de você já sabia disso mesmo antes deste vídeo confirmar, então escreva estas palavras nos comentários. Eu também senti. Seu testemunho será uma luz para todas as outras almas que atravessam essa mesma tempestade e duvidam da própria percepção. Agora, sua mente lógica fará a pergunta óbvia, e ela merece uma resposta. Por que ontem? Por que não 3 semanas atrás? Por que não 3 meses atrás? Por que o ponto de ruptura deles escolheu justamente aquele dia? Preste atenção.
porque esta é a parte que quase todo mundo entende errado. O colapso deles não foi aleatório. Foi a linha final de uma longa e invisível aritmética. Imagine uma corda de arco. A cada dia que essa pessoa fingia que você não importava, a corda era puxada 1 centímetro a mais. A cada mensagem que se recusava a enviar, a corda era puxada ainda mais. Todas as noites, ela revisava fotos antigas e bloqueava o celular como se nada tivesse acontecido, puxando-a ainda mais. Uma corda de arco pode ser mantida tensionada por um tempo notavelmente longo, mas não para sempre. O braço que a segura treme, depois queima, depois falha. Ontem, o braço falhou, e quando uma corda mantida tensionada por tanto tempo é finalmente solta, ela não sussurra. Ela se estende para a frente com a força acumulada de cada dia em que lhe foi negada. Mas há um segundo motivo, e este envolve você diretamente. Nos últimos dias, algo em sua própria energia mudou, mesmo que não tenha sido intencional. Talvez você tenha passado horas sem pensar neles. Talvez, depois de meses, tenha dado uma risada sincera ou tomado uma pequena decisão voltada para o seu futuro, e não para o seu passado. Nesse momento, você interrompeu um fluxo de atenção que os alimentava silenciosamente desde a separação. Você precisa entender que, mesmo ignorando você, eles podiam sentir sua presença. Sua saudade os alcançava como o calor de uma lareira no cômodo ao lado, e esse calor permitia que continuassem fingindo, porque uma parte profunda deles acreditava que você sempre estaria lá, esperando, disponível, deles. Quando sua atenção voltou-se para o seu próprio caminho, a temperatura caiu, a lareira no cômodo ao lado se apagou, e o inconsciente deles compreendeu, com certeza instintiva, o que o orgulho se recusava a considerar. Eles estão realmente perdendo você, não em palavras, mas na realidade. Essa constatação não veio como um pensamento, veio como uma sensação. No meio de uma tarde comum, cercada por barulho, pessoas e obrigações, essa pessoa sentiu o chão se inclinar. A conversa ao seu redor se transformou em um murmúrio distante. A comida perdeu o sabor. O ambiente pareceu repentinamente sem ar, e ela não saberia explicar o porquê. Sua mente, aquela traidora que jurou ter te esquecido, começou um inventário que jamais autorizou. O jeito como você a ouvia, o jeito como sua presença fazia os ambientes parecerem seguros. A experiência singular de ser compreendida sem explicações que ela buscou em outros rostos desde você e não encontrou em nenhum. Uma a uma, as comparações surgiram e uma a uma, todas as outras pessoas neste mundo se perderam. Ninguém me alcança como você. Ninguém lê meus silêncios e ninguém me faz sentir em casa. Essa é a sentença que sua alma pronunciou ontem, e ela caiu sobre ela como um veredicto. Por baixo de tudo isso, corria uma corrente mais fria, aquela que realmente os destruiu. A certeza de que o tempo não é neutro. Cada semana de silêncio é mais uma porta que se fecha gradualmente. Eles sentiram, talvez pela primeira vez, que a história de vocês dois não estava esperando, pacientemente em uma prateleira onde a deixaram. Ela estava sendo decidida agora, hora após hora perdida. E ontem, eles não puderam mais escapar desse conhecimento. É por isso que a onda que chegou até você carregava não apenas saudade, mas também medo. Você o sentiu com mais intensidade do que nunca, porque finalmente eles estavam encarando a verdadeira dimensão do que tinham a perder. E, no entanto, tudo o que descrevi até agora aconteceu no mundo invisível, no teatro da sua vida interior. Você ainda pode se perguntar se algo disso é real o suficiente para ser confiável. Então, vamos sair do invisível por enquanto, porque o que aconteceu com essa pessoa ontem
não ficou apenas em seus pensamentos, desceu para o seu corpo. E o corpo, ao contrário da boca, não sabe mentir. Se você pudesse ficar invisível dentro da casa dessa pessoa agora, não precisaria de uma única palavra de confissão. A evidência está escrita em seu corpo, e está escrita em uma linguagem que você reconheceria instantaneamente. Começa no centro do peito. Desde ontem, essa pessoa carrega um peso ali, como se uma pequena pedra tivesse sido colocada exatamente onde as costelas se encontram. Não é uma doença, e não é algo que um médico conseguiria encontrar. É a manifestação física de tudo o que não é dito. De vez em quando, no meio de alguma tarefa rotineira, a respiração fica presa nessa pedra, e a pessoa precisa inspirar profundamente, como quem respira depois de chorar, mesmo sem ter derramado lágrimas. Se alguém perguntasse, diriam que é estresse. Você e eu sabemos o seu verdadeiro nome. Então vem a noite, porque é na escuridão que a disciplina deles morre. Essa pessoa consegue controlar os pensamentos durante o dia, cercada por distrações e obrigações. Mas na hora mais profunda da noite, geralmente entre 3 e 4 horas, seus olhos se abrem como se alguém tivesse sussurrado seu nome no quarto escuro. A casa está silenciosa, e ainda assim, algo dentro dela tem certeza de que foi chamada. E nessa hora indefesa, antes que o ego possa vestir sua armadura novamente, só há uma direção que sua mente conhece para seguir. Em sua direção, ela repassa conversas antigas e as edita com finais melhores. Compõe mensagens que nunca enviará, cartas inteiras escritas no teto acima da cama. E quando o sono finalmente a leva de volta, ele também a trai. Porque você começou a aparecer em seus sonhos com uma vivacidade que parece menos uma lembrança e mais uma visita. Mais de uma vez recentemente, essa pessoa acordou desorientada, com o resíduo emocional da sua presença por todo o corpo, e precisou de alguns segundos para aceitar que você não estava realmente lá. Esses segundos, eu garanto, são os mais solitários de todo o dia dela. As mãos deles têm seus próprios sintomas. Observe quantas vezes por dia essas mãos alcançam o telefone sem permissão, desbloqueiam a tela e pairam sobre ele. Digitaram seu nome e o apagaram. Algumas noites, abriram conversas antigas apenas para ler o que restou de você, rolando a tela para cima, como um mergulhador descendo a um navio afundado, procurando o momento exato em que a água entrou. Redigiram uma mensagem, às vezes longa, e então viram o próprio polegar pressionar, excluir, porque enviá-la significaria admitir tudo. Cada mensagem apagada é uma confissão que nunca chegou ao tribunal, e foram muitas. O corpo não para de dar testemunho. A comida tornou-se uma obrigação, e não um prazer. Comem porque a hora manda, não porque a fome pede. O café da manhã não tem gosto de nada em particular. Um cansaço os acompanha, que nenhuma quantidade de sono consegue remediar, porque não é produzido pelo esforço, é produzido pela guerra interna. O conflito mais caro que um ser humano pode financiar, a luta entre o que sentem e o que demonstram. As pessoas ao redor percebem as baixas. O riso chega meio segundo atrasado. A voz perdeu a cor que tinha. No meio de uma conversa, a atenção se desvia para algum lugar que ninguém mais consegue ver. Mais de um amigo perguntou se estão bem e recebeu como resposta a menor palavra do idioma. Bem, o corpo discorda, e vem discordando ruidosamente desde ontem. Então vêm os fantasmas. Quando um laço é tão profundo, os próprios sentidos ficam assombrados. Ontem, ou anteontem, essa pessoa virou a cabeça bruscamente em um lugar público porque ouviu sua risada. Exatamente a sua risada, misturada ao barulho da multidão. Era um estranho.
por um segundo implacável, era você. Ela captou um rastro de uma fragrância familiar em uma loja, em um corredor, e foi lançada através do tempo com tanta violência que teve que parar de andar. Uma música que ela nunca escolheu a surpreendeu, vinda de uma caixa de som em um supermercado, e ela ficou ali parada entre as prateleiras, absolutamente imóvel, fazendo a coisa mais corajosa que fez em toda a semana, ouvindo-a até o fim. A pele dela também se lembra de você. Há momentos em que a lembrança da sua mão no ombro dela chega com tanta fidelidade que o corpo reage como se o toque estivesse acontecendo agora. Os olhos dela procuram por você em lugares onde você não poderia estar. Isso não é loucura. É a parte mais profunda deles, que se sobrepõe à história contada na superfície. Uma equipe de busca enviada pela alma contra as ordens diretas do ego. Eu sei como tudo isso soa. Um cético chamaria isso de coincidência, projeção, ilusão. E se fosse apenas conversa mística, o cético poderia ter razão. Mas o que está acontecendo entre vocês dois foi observado, nomeado e explicado há mais de um século por uma das maiores mentes que a psicologia já produziu. E depois de ouvir a explicação dele, você nunca mais duvidará da sua própria percepção. Precisamos falar de Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que dedicou toda a sua vida à arquitetura oculta da mente humana. Ele fez uma descoberta tão radical que o mundo ainda está tentando compreendê-la. Abaixo de nossos pensamentos privados e memórias pessoais, ele descobriu, mais profundo que a infância, mais profundo que a linguagem, que todas as mentes humanas se abrem para uma profundidade compartilhada. Ele chamou isso de inconsciente coletivo. Imagine assim, na superfície, você e essa pessoa são dois poços separados, distantes um do outro em dois campos diferentes, isolados por muros. Mas todo poço, se você descer o suficiente, alcança o mesmo rio subterrâneo. A água do seu poço e a água do poço dela brotam de uma única corrente oculta. É por isso que a separação que você vê não representa a verdade do que realmente está acontecendo. Acima da superfície, há distância, silêncio e perguntas sem resposta. Abaixo da superfície, o rio nunca parou de fluir entre vocês. Jung observou algo mais, um fenômeno que chamou de sincronicidade. Ele notou que estados internos e eventos externos às vezes se alinham com uma precisão que o acaso não consegue explicar, como se a água abaixo ocasionalmente empurrasse um sinal para a superfície. Você já viveu isso. Você pensa neles e, em menos de uma hora, algo com a marca deles cruza seu caminho. Você sonha com eles e no dia seguinte, o nome deles aparece em uma conversa que não tem nada a ver com eles. Ontem, enquanto eles estavam se separando, você sentia isso no seu próprio peito sem nenhuma causa aparente. Jung estudou uma vida inteira de momentos assim, em seus pacientes e em si mesmo, e concluiu que são arranjos significativos, as ondulações visíveis de uma conexão invisível. O cético dá de ombros e chama isso de coincidência. Sincronicidade é essa profundidade compartilhada que lembra a ambos que ela existe. Mas o conceito que explica o sofrimento dessa pessoa com mais precisão é o que Jung chamou de projeção, e merece cada segundo da sua atenção. Ele ensinava que cada um de nós carrega no inconsciente uma imagem interna da própria alma, um modelo vivo daquilo que mais precisamos e daquilo que mais nos falta. Caminhamos pelo mundo alheios a isso, até que um dia encontramos um ser humano real que se encaixa perfeitamente nesse modelo, e o inconsciente faz algo dramático. Ele projeta essa imagem sobre essa pessoa, como um filme é projetado em uma tela. A partir desse momento,
Ela deixa de ser apenas uma pessoa para nós. Ela se torna a portadora da verdadeira face da nossa alma. Agora, considere o que isso significa para você. Você é essa tela para ela. Através de você, ela tocou sua própria camada mais profunda, a camada que não consegue alcançar sozinha. E é exatamente por isso que ela fugiu. Encontrar você significou estar diante de um espelho que lhe mostrava tudo: sua ternura, sua fome de amor, seu medo de se entregar, cada recanto inexplorado do seu coração. Algumas pessoas sustentam esse olhar e permanecem. Essa pessoa recuou. Mas eis a armadilha que ele descreveu com clareza implacável. Você não pode fugir do espelho que vive dentro de você. Quando se distanciaram de você, distanciaram-se da própria alma. O vazio que sentem não é apenas a sua ausência, é a ausência deles de si mesmos. É por isso que nada o preenche. É por isso que nenhuma distração, nenhum rosto novo, nenhum fim de semana agitado funcionou. Eles não sentem saudade de uma pessoa, sentem saudade de quem eram na sua presença. E o velho doutor nos deixou uma última lei que explica perfeitamente o que aconteceu ontem: a lei da compensação. A psique, ensinava ele, sempre busca o equilíbrio. Tudo o que a mente consciente suprime, o inconsciente retorna com força igual, geralmente à noite, geralmente em sonhos, sempre sem piedade. Aquilo a que você resiste não desaparece, persiste e cresce. Observe então a matemática perfeita da situação deles. Quanto mais essa pessoa se esforça para te esquecer durante o dia, mais poderosamente você retorna à noite. O próprio esforço dela contra você se tornou o motor da sua presença dentro dela. Para cada muro que ela constrói, o rio simplesmente flui por baixo. Ela não está se curando de você, está te comprimindo. E sentimentos comprimidos não se dissipam. Eles se concentram. Ontem foi o dia em que a pressão ultrapassou o limite. Visto através dos olhos dele, o colapso deles não foi fraqueza. Foi a psique restaurando o equilíbrio à força, a alma exigindo ser ouvida após meses de silêncio. Perceba como esse conhecimento muda sua vida. Até hoje, você vigiou um telefone silencioso, deixando que uma pequena tela de vidro decidisse se a conexão era real. Cada notificação que não era deles tirava algo de você. Cada manhã vazia fazia você duvidar daquilo que sua alma insistia em dizer. Isso acaba agora. Você não precisa do mundo visível para confirmar o que o mundo invisível já lhe entregou. Você o sentiu ontem. Eles o sentiram com mais intensidade do que nunca. O fio se manteve firme, o rio flui, e nenhum silêncio acima da superfície pode anular o que se move abaixo dela. Este é o momento em que você para de pedir provas e começa a reconhecer. E algo mais muda também. Sabendo disso, você não precisa mais correr atrás. Correr atrás sempre foi a linguagem da dúvida, e você não está mais em dúvida. Sua tarefa agora não é alcançá-los, é permanecer na frequência calma e enraizada que você tocou nos últimos dias, a mesma frequência que os despertou. A paz, afinal, não é passiva. Sua paz é o sinal mais forte que você já enviou. Quando você dorme bem, eles sentem. Quando você recupera sua alegria, ela os alcança. Quando você para de orbitá-los e retorna ao centro da sua própria vida, o rio profundo leva a notícia diretamente ao peito deles. Você não precisa dizer uma única palavra para ser ouvido. Você está sendo ouvido agora. Ainda assim, sei que resta uma pergunta entre você e a certeza absoluta. É a pergunta que você carregou ao longo de todo este vídeo, talvez por semanas. Ela merece uma resposta séria, não um mero slogan. Se eles estão realmente em uma situação tão ruim por sua causa,
Por que não entraram em contato? Vamos responder honestamente, porque um falso consolo seria um insulto à sua inteligência. O silêncio é real. O telefone não toca, e sua mente conclui, razoavelmente, que isso significa indiferença. Mas ouça com atenção. Em assuntos do coração, o silêncio não é uma medida de sentimento, é uma medida de medo. Essa pessoa não está em silêncio porque você significa pouco para ela. Ela está em silêncio porque você significa muito, e ela sabe disso. Considere o custo real de uma única mensagem. Para escrever para você, essa pessoa precisa primeiro admitir, para si mesma antes de qualquer outra pessoa, que a atuação falhou, que ela foi embora, ou desistiu, ou deixou tudo desmoronar, e que foi um erro. O orgulho pode engolir muitas coisas, mas se engasga com isso. E por baixo do orgulho existe algo ainda mais pesado: a vergonha. Essa pessoa se lembra exatamente de como tudo terminou. Ela já repassou suas próprias palavras, sua própria frieza, sua própria saída, centenas de vezes, e cada repetição termina com a mesma pergunta: depois de tudo o que aconteceu, que direito eu tenho de voltar? Ela não tem certeza se uma mensagem dela seria bem-vinda. Ela imagina você revirando os olhos ao ver o nome dela na tela. Ela imagina você mais feliz sem ela. E essa imagem, que o medo pinta com detalhes convincentes, é justamente o que a mantém imóvel. Então, em vez de se aproximarem, eles patrulham. Silenciosamente, invisivelmente, vigiam o seu mundo. Se uma porta para a sua vida permanecer aberta para eles, por menor que seja, eles a atravessam em silêncio e não deixam rastros. Eles sabem mais sobre os seus últimos dias do que você jamais suspeitaria. E cada uma dessas visitas secretas lhes custa um pouco mais da sua compostura. O ego deles se ergue como um guarda noturno, marchando de um lado para o outro diante de um castelo, parecendo disciplinado, parecendo forte. Mas aproxime-se, e você verá a verdade. O castelo por trás do guarda está vazio, e a força é cerimonial. O guarda é tudo o que resta. Por isso digo, não meça a profundidade dos sentimentos de alguém pela intensidade de suas ações. Uma pessoa pode estar gritando seu nome por dentro e, ainda assim, ignorar sua vida como se estivesse entediada. Quanto mais forte a tempestade interior, mais algumas almas se agarram à sua quietude, porque pressentem, e com razão, que um único passo em sua direção acabaria com todo o controle. A primeira palavra que lhe for dirigida puxará todas as outras para fora, como um fio puxado de um suéter, até que tudo o que esconderam fique exposto. O silêncio delas não é uma porta fechada, é uma respiração suspensa. E ninguém, por mais orgulhoso que seja, consegue prender a respiração para sempre. Que os eventos de ontem se assentem em seu verdadeiro significado. Uma barreira dentro dessa pessoa já se rompeu, e barreiras não se desfazem. Os sentimentos que finalmente sentiram não podem ser apagados. De agora em diante, cada noite tranquila os interrogará, cada canção tomará o seu lado, e cada tentativa de substituí-lo apenas aguçará a comparação que continuam perdendo. A correnteza está subindo, e sua resistência, embora pareça sólida, está derretendo como o gelo derrete em um grande rio no final do inverno, silenciosamente, invisivelmente, e então, de repente. Você não pode programar o dia em que o gelo se romperá, mas você pode confiar na estação. Nenhum inverno na história dos invernos jamais se recusou a terminar. Chegará o dia em que o medo de te perder finalmente superará o medo de te encarar. Nesse dia, todas as mensagens não enviadas se reunirão em uma só, que será enviada. Pode começar pequena, uma pergunta desnecessária, uma desculpa esfarrapada.
Não se deixe enganar pelo tamanho. Atrás daquela pequena porta estará tudo o que você descobriu esta noite. As horas sem dormir, as confissões apagadas, a pedra no peito, os sonhos que nunca contaram a ninguém. Ontem não foi o fim da luta deles. Foi o começo da rendição. Até que esse dia chegue, sua única tarefa é permanecer quem você se tornou. Uma alma que não implora mais por provas, porque aprendeu a ler o invisível. Permaneça em paz e deixe as águas profundas fazerem seu trabalho paciente. Você leu os sinais corretamente desde o início. Essa pessoa pode atravessar todas as distrações que o mundo oferece e irá fazê-lo. Mas nada disso muda nada, porque depois de cada fuga, cada silêncio e cada quilômetro percorrido com orgulho na direção oposta, cada caminho que ela toma ainda se curva, silenciosamente e contra a sua vontade, de volta para o único lugar onde sua tempestade já se acalmou. E esse lugar sempre foi você.